Olá, estamos aqui de novo, mais um episódio do podcast Papo Raro Direito e Saúde. Me chamo Janaína Quadros, estou aqui com o meu colega, Ricardo Dornemann. Eu mesmo. Hoje temos aqui como convidadas a Helenir Oliveira. Ela é psicóloga, mãe do Davi esposa do Davi, mãe da Daphne e do Samuel. Também estamos aqui com a minha querida amiga, cliente, Priscila Barra. A Priscila é mãe do Miguel e do Pedro. Ela é uma mãe atípica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância dos cuidados da saúde mental de quem cuida. E para dar abertura, sim, ao nosso programa, hoje, tentando fazer algo um pouquinho diferente, eu pensei num texto que eu gostei muito aqui, para a gente começar a falar sobre a valorização da vida. Ao valorizar a vida, temos a capacidade de perceber que ela é única e irrecuperável. Sendo assim, viver bem com seus semelhantes potencializa uma mentalidade e experiências que promovem felicidade, paz, bem-estar, saúde física e mental. Como consequência, uma excelente qualidade de vida. Então, começando assim, a gente está no mês de setembro, Setembro Amarelo, no qual ele traz a questão da conscientização e da importância, né, dos cuidados da prevenção do suicídio. Então, quando a gente teve a ideia, que a gente bateu o papo de fazer esse programa hoje, primeira pessoa que eu pensei foi na Priscila, porque a Priscila é uma mãe, além de uma mãe atípica, é uma mãe ativista, né? Verdade. Uma mãe que está sempre procurando fazer algo para que as outras mães atípicas tenham acesso à informação, tenham cada vez um acolhimento, né? Que é o que tu acaba promovendo lá em Cachoeirinha. Conta um pouquinho para nós, Priscila, sobre essa tua trajetória. Antes, eu quero que tu me explique o que é uma mãe atípica. Tá? Porque eu acho que é necessário, porque tem pessoas, eu espero que tenha pessoas, sim, que não conheçam, digamos, esse termo. Eu mesmo, faz pouco tempo que eu me vi conhecedor deste termo, e eu achei bastante interessante. Sim. Olá, tudo bem? Então, como a Jana disse, né, eu sou a Priscila Barra e sou essa mãe, né, mãe atípica, que o que quer dizer, né, mãe atípica é um pouco diferente das outras, né, e para não se falar, né, uma mãe de criança especial, né, nós somos mães atípicas que somos de um mundo um pouquinho diferente, né, e como a Jana disse, lá na nossa cidade, né, de Cachoeirinha, eu tento sempre estar fazendo, né, esse acolhimento com outras mães, por saber da importância, né, que é a gente ter, né, a mente sadia, né, para poder cuidar dos nossos filhos que necessitam, né, da gente, necessitam dos nossos cuidados, né. Então, lá a gente tenta sempre fazer, né, nossas rodas de conversa com as mães, né, e que a gente sabe que tudo é muito difícil quando se descobre, né, algum diagnóstico, né, dos filhos. Então, nós tentamos fazer algo diferente para elas, né? E eu, como mãe, né, atípica, que sei a dificuldade que eu enfrentei, que sei as dificuldades que nós temos, né, todos os dias, tento proporcionar, né, para as outras mães esse acolhimento. Uhum. E a Helenir, ela também participa, né, dessas rodas. Como é, Helenir, para ti participar? Sim. Como foi que tu conheceu a Priscila? Sim, eu acompanho o trabalho da Pri, né, já há bastante anos que nós nos conhecemos, somos amigas, né, É verdade. de muito tempo, e eu realmente estou sempre acompanhando, né, os eventos da Priscila, né, apoiando também, né, então é uma causa, assim, que a gente abraça, né, que a gente apoia. Sim. E tu atua nesses eventos enquanto profissional da área da psicologia mesmo? Na verdade, assim, hoje eu atendo numa clínica no centro de Cachoeirinha, e participo atendo numa associação, que o nome é Associação Semear Esperança. Entendi. E também faço atendimentos com dependentes químicos num centro terapêutico, Semear Esperança, né? Mas acompanho a Priscila, assim,
né, em redes sociais, assim. Sim. Sempre nos ajuda também, né? Quando a gente tem que encaminhar alguém, né? Esse é o ponto. Nos que precisa, eventos que tu percebe que alguém precisa. Eu tive essa semana num seminário no Tribunal de Justiça que falava sobre direito, saúde e espiritualidade. E eu vi muito, né, essa questão deles falarem, e foi muito interessante, eu comentei com o Ricardo, porque só tinha juízes e desembargadores. E eu fui de curiosa, porque eu disse assim, não, eu quero saber como que é o olhar deles, né, do outro lado. E eu vejo que eles têm, sim, como pessoa, eles têm interesse nessa questão de valorização da vida, eles têm o conhecimento, tanto que eles estavam divulgando o CVV, que é o 188, né, que as pessoas podem ligar, que eu, honestamente, não sabia. Sim. Não tinha conhecimento, que eles atendem e fazem, acho que fazem tipo um atendimento é uma oitiva, né, pelo 188. E eu achei isso muito importante, porque a gente sabe que tem mães, principalmente, né, as mães com criança com deficiência, elas não conseguem sair de casa. Sim. Né? Então, ter a possibilidade de tu pegar o telefone para conversar com alguém que possa estar te prestando um auxílio é importantíssimo. E ainda eu comentei isso com eles, né, que a gente não vê essas divulgações. Verdade. Não é muito divulgado. Muito pouco divulgado. Sim. Priscila, conta para mim um pouquinho, assim, tu teve o diagnóstico, o Miguel é o teu filho com 12 Isso. 12 anos, e o Pedro tá com 8 anos. 8 anos. E como foi para ti o diagnóstico do Miguel? Bom, foi bem difícil, né? Fala da doença também. Eu estava numa fase da minha vida, assim, muito boa, né? Eu estava estudando enfermagem e estava sendo treinada para gerente da loja onde eu trabalhava, né? Então, eu estava, assim, no auge, assim. Quando eu tive o Miguel e a gente começou notar, né, que ele ficava sempre paradinho no berço, que ele era uma criança quietinha, mas até então a pediatra, né, que acompanhava ele, dizia que sempre que era tudo normal, que tinha crianças que demoravam um pouco para evoluir, e quando a gente foi encaminhado para o neurologista, e daí a gente começou a fazer uma série de exames, né, e aí foi onde eu vi que eu ia ter que dar uma pausa, né, para mim, e ter que cuidar dele, né, e eu abri mão de tudo, e fiquei com ele, né, 10 anos só em casa cuidando dele. A gente conseguiu fechar o diagnóstico dele, ele tinha 1 aninho, acho que 1 aninho e meio. A gente conseguiu fechar com a biópsia muscular, né, que foi onde a gente descobriu, né, o médico nos falou que ele tinha distrofia muscular congênita merosina negativa. E aí, o que fazer, né? O que fazer? Quantos anos tu tinha? Eu tinha 21, né? Então, quando ele nos falou aquele nome imenso daquela doença, né, foi um choque, assim, para mim, para o meu marido, né, e ele nos falou que ele foi bem direto, assim, com nós, né, de nos falar que era uma doença, né, degenerativa, uma doença que talvez o Miguel não ia chegar até 3 anos de idade, né, uma doença que acomete todos os músculos, a nossa vida ia ser em hospital. Olhou para o meu marido e disse, tu esquece que ele não vai jogar bola contigo, né, então, a gente... Deus. Foi bem chocante. É que não foi só um diagnóstico, né, ele te deu um diagnóstico e uma sentença, que tu não pediu. Exatamente, né? Exatamente, foi bem duro ali para nós, né, então, parecia que tinha se aberto, assim, o chão, e o que a gente vai fazer agora, né, e aí foi onde a gente, né, eu decidi naquele momento ali, né, lutar, né, eu sempre digo para as outras mães, né, cabe nós escolher, né, se a gente vai sentar e chorar, né, se desesperar, e aí nada vai ajudar, ou tu vai levantar e lutar, né, e naquele momento ali eu decidi que eu ia fazer de tudo por ele, né, e aí foi onde a gente começou, né, os tratamentos, fomos encaminhados para CD, né, a gente ficou muitos anos na CD, mas nada foi fácil, né, porque a doença realmente, né, é uma doença que acomete todos os músculos, né, então a gente teve fases bem difíceis. E ela, por ser uma doença, assim, genética, como foi que tu decidiu engravidar, assim? Vocês, novamente? Novamente, né? Porque anteriormente, imagino que tu não soubesse disso, tu nem imaginava a existência dessa doença, né? Nem imaginava, né? Chama de doença... DMC, né? Até, né? A Isso, sigla, DMC, né? isso.
como é uma doença rara, né, e eu tenho os meus sobrinhos, né, e são todos, né, normais, nenhum teve, né, nenhuma, não tinha nada na genética, e o Pedrinho, já o segundo, eu engravidei, né, sem querer, e quando a gente descobriu que eu estava grávida, foi um choque, mas o médico disse para nós que tinha 20% de chance de vir, né, com a mesma patologia do Miguel, né. E aí, quando a gente foi para o hospital para ganhar o Pedrinho, eu pedi para a médica, né, já fazer o exame dos músculos, né, lá. Porque daí eu já sabia mais ou menos o caminho, Como né? Sim, tu já tinha passado por já isso, tinha né? passado com o Miguel. O percalço já te ensinou alguma coisa ali, né? Isso. E aí, a médica fez, né, o exame e me trouxe o Pedro nos meus braços e falou, mãe, ele tem a mesma patologia do irmão. Nossa, eu acho que o choque maior foi do Pedro do que Aí te do confesso Miguel. que eu engasgo. Porque eu disse, meu Deus, se era difícil com um, Sim. imagina com 2. E tu Como é também que eu vou tava dar num momento de conta? fragilidade Sim, ali, né? exatamente, no momento de fragilidade que a gente acaba de ter, né? O Acaba bebê, de ter, sim. que tem que ser tudo, é um momento de alegria para todos, né? A Sim. chegada dele, como é que eu ia contar, né, para as pessoas, né? E foi bem difícil, assim, do Pedrinho. Mas como eu já sabia tudo pelo Miguel, com o Pedro foi mais fácil encaminhar os tratamentos, com o Pedro já foi mais fácil todo o encaminhamento de tudo que eu tinha passado com o Miguel, por ser o segundo, né, foi mais fácil para mim. Com Né? o Pedro teve menos desespero, eu acho que tá Menos querendo dizer isso. desespero, Porque na assim, parte da saúde, já foi né? terrível passar aquilo, não que não seja terrível, né? Mas assim, tu sabe pra onde ir, Isso, né? já tinha os caminhos, né? Eu imagino. Nossa, e eu sei, assim, pela minha atuação e da Janaína nessas questões de saúde, não é fácil pra gente, enquanto advogado, que com atua, certeza. que conhece, que vai, que volta, né? Agora, pra família deve ser realmente, olha, muito, no mínimo angustiante, eu diria, né? No mínimo. Angustiante, chocante, tudo assim de pavoroso, assim, a gente sente, né? E tu naquele contou com momento. auxílio psicológico nesses momentos, Não. todos? Nenhum momento, assim, eu tive, assim, pra mim, sabe, que a gente ia vencer e que eu ia viver um dia de cada vez. Eu sempre falei pro meu marido, né, é uma doença, né, degenerativa, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, os meninos passaram por internações bem difíceis, né. Recentemente o Miguel teve uma internação, né? Os A dois. Jana nos acompanhou, né, Jana, muito a gente lutou juntas, né, a Jana não é só minha advogada, né, porque ela sofria junto também, né, Eu a sei. gente passava ali, eu acho que ela sempre teve à disposição, né, 24 horas ali com nós, né, Jana, e então a gente passou por momentos muito difíceis, assim, mas pra mim, assim, a gente nunca precisou, assim, de atendimento, até na CD tinha uma parte que era a psicológica para os pais, né, e eu via que tinha mães que iam todos os dias para psicóloga lá dentro, né, na CD, né, porque muitas mães são abandonadas, né, pelos pais quando se descobre o diagnóstico do filho. Tu tens o apoio, né? E graças a Deus, assim, eu e meu marido, assim, a gente é muito parceiro, sabe? A gente se uniu mais ainda com a doença deles de como nós éramos antes, né? Então, a gente teve esse apoio da família. E eu sempre disse, a gente Isso tem é que fundamental. viver, a gente tem que viver um dia de cada vez e dar o nosso melhor, né? Mas Então, sabe o que eu acho curioso? Que tu me diga que tu não teve apoio de um psicólogo? Porque, assim, questões, assim, mais fáceis, entre aspas, na vida já geram um desgaste que a gente precisa de um profissional, sim. né? Senão, realmente... E isso me chama a atenção, porque eu acho que talvez tu tenha sofrido um pouco, né? Além da conta, não sei, né? Claro, eu acho que a função do psicólogo, daí tu me corrige se eu estiver falando errado, não é nem fazer tu não sofrer, né? Não é bem por aí, né? Mas pelo menos te dar um esteio, assim. Sim. Acolher, validar. Isso. Ouvir. O que me ajudou também muito também foi a minha parte, né, da fé, né? Que a gente Eu ia falar isso agora. A A gente foi para a igreja, né? Eu e meu marido, e a gente se apegou muito, né? Com Deus, né? E sabemos que Ele tem um propósito para todas as coisas e que a gente vive o hoje, né? Porque Ele sabe dos nossos dias, né? Ele tem os nossos dias contados aqui na Terra e a gente tem um propósito para estar aqui, né? Então eu tenho muita fé, né? Isso nos ajudou muito, né? Isso, desculpa, mas é o que Janaína e eu estávamos falando agora no almoço. Não porque... sobre essa questão específica, mas Sim. sobre, digamos,
Pode falar. Você pegar no Pode quê, falar né? do que a gente estava falando. Não, mas é que, Faz. assim, é que eu te confesso que eu tenho uma dificuldade em entender isso. Eu questiono a Jana, da onde que vem tua fé? É, Como assim? ele me Porque questionou. eu não tenho tão forte assim, tu entende? Uhum. Mas daí a Jana vem e conta uma história, tu conta a tua história, que daí tu Sim. fala... Aí eu fico pensando, opa, peraí, né? Eu Sim. queria desenvolver isso mais em mim, sabe? É um desejo que eu tenho. E não como forma de legitimar tudo que eu faço, não é isso. Sim. Entendeu? É como forma de tentar entender para onde que eu corro, às vezes, né? Sim. Porque todos nós temos problemas Sim, que ou todos. demandam auxílio psicológico ou que demandam a esperança, como eu digo. Eu classifico muito a fé como esperança, sabe? Como a Sim. esperança de que vai dar certo, de que, olha, Sim. Sim. não tem como, sabe? Então, eu não sei nem explicar, né? Mas é algo bastante, que eu considero bastante interessante, embora não entenda muito bem, te confesso. Sim. Tá? Sim. Mas tu tá Não rindo, sei mas se é verdade. Não, Eu não sei se a Elenir também tem algo, né, para nos explicar, sim, Ah, eu é- quero, era quero isso. muito. Respeito da Era, força, era né? isso que eu ia fazer agora, o gancho, assim, porque ele realmente, quando tu comentou agora, até que nem tá no nosso roteiro, Uhum. quando eu comentei com ele, que ele disse assim, nossa, mas que eu descobri que existe uma associação brasileira dos magistrados, Ah, é. só de juízes espíritas. E aí, né, eles todos lá conversando, e eu fiquei. E no final, de tanto que eles falaram, e querendo ou não, todas as religiões, elas trabalham com a fé. Uhum. Todas elas acreditam, né, em algo maior. E aí eu falei pro Ricardo, não me aguentei, tive que dar meu depoimento. E aí ele pegou e fez assim, sério? E eu disse, sim. Eu falei, por quê? Estamos falando de Setembro Amarelo. E eu falei, comentei, e vamos comentar aqui hoje de novo, antes de dar a palavra até para Elenir, comentei com eles que há 12 anos atrás, dia 23 de outubro de 2011, quando a minha filha faleceu, 15 dias depois eu resolvi que eu ia me matar. Eu disse, não tenho condições, eu não vou conseguir. Então, eu aguardei um período que as pessoas fossem e fui arquitetando como eu daria fim àquele sofrimento, aquela dor que ninguém entendia, que todo mundo fala, todo mundo fala que vai passar, ou todo mundo diz que tem um propósito, mas ninguém te acolhe, porque as pessoas se afastam de ti, porque tu tá muito triste. Isso. Eu comento Sim. isso com o Ricardo, que além dele e de uma outra colega nossa na época da faculdade, eram as únicas pessoas que me ligavam para perguntar como eu tava, ou me chamavam para ir tomar um chimarrão Sim. na Redenção, porque o resto se afastou, porque eu estava triste. Sim. Mas Enqu- isso acontece a mesma coisa quando se descobre o Quando diagnóstico. Isso, sim, isso. Todo mundo se afasta. as pessoas se afastam Parece da gente. que virou algo contagioso. Aham. E quando tu tá realmente só precisando de um abraço, ou que as pessoas digam assim, tu pode chorar, Sim. tu pode chorar, tu não Sim. precisa ser forte o tempo todo. Exatamente. E quando eu fui pra praia, estava na praia, e eu fui caminhando, e eu falei pro Ricardo, uma coisa que eu nunca tinha contado nem pra ele, né? Ricardo, eu comecei a ouvir uma voz. Não faz isso, vai ficar tudo bem. Pode ser o meu consciente que estava me dizendo? Pode. Mas ali, quando eu entrei no mar, que eu estava com a água por aqui, eu senti como se fosse um calor me abraçando, e eu saí, sentei e comecei a chorar. E foi depois de 15 dias da morte dela, quando eu realmente consegui chorar. E o que eu fiquei pensando naquele dia? Eu falei para o Ricardo, eu decidi ter fé. Eu decidi ter esperança e dizer assim, tá, se tu tens realmente um propósito para mim, vamos aguardar então o que vai... E aí, quando eu olho para ele, eu digo, como que valida isso? Quando eu olho para 12 anos atrás e eu vejo as pessoas que eu conheci, o trabalho que eu faço com outras crianças, a família que eu construí com as minhas outras 2 filhas. Com certeza. E aí eu vejo que realmente aquilo foi um aprendizado. Me ensinou a ser mais humana, me ensinou a olhar para outras mães de uma forma que eu sei. A primeira vez que eu fui atender a Priscila, eu fui na casa dela com as minhas 2 filhas atender ela à noite. Né? Quem vai sair da sua casa, né, Tu para ir ressignificou atender? isso? Sim. Agora eu quero que ela me explique isso. Porque, assim, é fácil eu falar assim, que eu vou ressignificar uma dor que eu tenho. Nós estamos conversando agora. Eu, por exemplo, eu sou um homem homossexual que apanhou durante 20 anos. Fisicamente.
né? Na escola, na faculdade. Na faculdade era só na mente, né? Que não tinha, né, soco, Sim. né? Mas eu também quero ressignificar isso. Como é que eu faço? Sim. Tu entende? Porque, né? Sabe assim? Porque Uhum. parece fácil, eu sei que não é. Tipo, é uma provocação pura mesmo, entendeu? Porque eu acho que existem formas e tratamentos e jeitos de fazer isso. Mas eu não conheço, óbvio, né? Evidentemente, eu não conheço. Assim, a dor, ela realmente, ela te impulsiona te leva, né, para alguma situação, assim, ela te gera uma força, Uhum. né? Então, a dor, o sofrimento faz parte da vida de todas as pessoas, né? E cada um, assim, dentro da sua fé, dentro da sua religião, vai buscar, né, dentro da sua comunidade, dentro daquilo que acredita, Uhum. essa força que vai impulsionar a superar essa situação, né? Então, realmente, a fé, ela é algo assim, ela é muito pessoal, né? E como aconteceu ali com ela, né? Essa experiência dela, talvez assim, né? A Janaína não sabe explicar o que realmente, né? Aconteceu ali naquele momento, mas assim, uma coisa é certo, né? É algo maior, algo além de nós, né? De uma força maior que fez com que ela se conscientizasse, né? Não, vou reconstruir a minha vida, vou reconstruir a minha história. E é muito importante, né, dar esses testemunhos, contar essas experiências, realmente para que as pessoas ouçam, né, a tua história, ouçam a tua história, a história da Priscila, e vejam que é possível com elas também superar as dores, ressignificar, Uhum. né, a história, a dor, o que aconteceu, que realmente não é o esperado, né, porque ninguém gera um filho para a morte, a gente gera um filho para a vida, Exatamente. né, e realmente ouvindo essas histórias, tu acaba ajudando as pessoas, né, porque assim, nós somos seres sociais, né, então dentro desse ser social tem tudo que nós passamos em comum, né, ou as histórias são diferentes, mas os eventos, eles são parecidos, né? Então, como um ser social, a tua experiência, ela vai acrescentar uma fé, né? Vai acrescentar uma força também naqueles que estão passando por algo similar. Tu sabe qual que é o meu medo disso? Uhum. É que assim, tá, a Janaína obteve uma força e foi pro caminho A. Ela decidiu que ia ter força, ia ter fé, ia viver a vida dela. Mas ela poderia ter ido pro outro caminho também. Sim. Sim. Entendeu? Eu tenho um pouco de medo disso, porque eu acho que sentimento é algo tão forte que nos impulsiona. E às vezes nos impulsiona pro lado que não é o lado mais adequado, porque tu não tá bem, tu tá doente, tu tá com depressão, né? Então eu fico assim, falando, nossa, mas isso é perigoso, né? Sim. Muito. Porque assim, eu posso agarrar isso tudo e viver o que eu quero fazer, ou eu posso falar, quer saber de uma coisa? Não quero Não nada dá. disso, Né? Então, assim, eu nunca sei muito bem como me posiciono quando alguém vem com uma história dessa e me conta. Eu não tenho o treinamento adequado, óbvio, né? Eu sou advogado, não sou psicólogo. E eu acho que às vezes eu fico me sentindo meio, nossa, o que eu vou falar? Né? Como que eu vou ajudar essa pessoa? O que eu tenho pra fazer? Não tem muito, né? Então, mas assim, às vezes só com a tua experiência. Só acolhendo. Só acolhendo. Ouvir, Acolhendo, né? Tu passou. ouvir, o ouvir. É por isso que eu falei, quando a gente conversou sobre o programa, por que que eu pensei na Pri primeiro, que nós temos, né, através do Instituto, lá do Instituto Alícia, a gente tem um espaço no qual a gente tem voluntários de massoterapia, que é para ter um dia de cuidando de quem cuida. Então, nós temos voluntários dispostos a fazer massagens um dia inteiro nas mães, em cuidadores, em técnicos. É muito bom. Eles fazem um reiki, fazem a massagem. É maravilhoso. Então, o que eu falei para o Ricardo? Quando a gente fala em direito e saúde, tudo sempre está ligado.
as coisas, a busca, né? Como a gente se conheceu, tudo acaba se ligando. E eu falei para ele assim, ó, é importante a gente vir falar assim sobre essas questões de saúde mental, e eu não tenho problema nenhum em falar da minha história, porque eu acho que a minha história, ela ajuda muitas. Não, o que eu tenho de clientes que já passaram pela mesma coisa. Né? Eu posso citar aqui a Samanta, que o Joaquinzinho faleceu no ano passado. Eu tenho a Maria Florência, e eu vou dizer assim, Helenir, eu sou aquela que eu realmente, quando elas me ligam chorando, eu choro com elas. Sim. Isso é bem importante, a empatia. E eu não tô tomando a dor delas para mim, é que eu sei, talvez eu chore junto pela minha filha de novo com elas, porque isso eu tenho consciência. Revive, né? Que a dor da perda da minha filha, eu vou ter até o último dia da minha vida. Mas eu sei que eu tenho as escolhas e estratégias, acompanhamento com psicólogo que eu passei a fazer nos últimos 2 anos. Eu descobri que o que acontece assim, a gente só faz isso depois que a gente descobre que a gente não quer sofrer. Sim. Excelente. A gente passa a falar da nossa história quando a gente opta, não, eu não estou falando da morte, eu estou falando da vida. Sim. Eu estou falando de 1 mês, 1 ano, 1 mês e 8 dias que ela viveu comigo. Sim. E do que ela me ensinou a viver depois que ela morreu. Então eu não falo da morte dela, eu falo o que ela me ensinou, o que a minha vida mudou depois que ela morreu. Sim. E isso faz a diferença, e para essas mães, quando eu converso com as mães, eu vejo o quanto para elas é importante, porque elas olham para mim e as mandam às vezes no Instagram assim, às vezes eu não sei como é que tu conseguiu. Elas estão ainda, é muito recente. Sim. É tudo muito recente, então eu falo... Falávamos disso outro dia, né? Comento isso com o Ricardo, eu digo assim, ó, eu acho que eu preciso, não existe mais processo, né? Sim. Quando o Joaquim faleceu. E eu falei pro Ricardo, acho que tá na hora de eu ir lá em Alvorada, acho que tá precisando só ir lá dar um abraço, porque às vezes é difícil, as pessoas não conseguem entender que a gente só quer um abraço. É verdade. Não vou me fazer aqui de pessoa igual a Janaína e tal, porque eu não sou, sou muito diferente dela, né? Mas mesmo assim, e quando ela fala isso, não, que eu preciso lá, eu fico pensando, que? Pirou, né? Tá louca, eu não consigo fazer, como é que entendeu? Mas assim, é isso, é por isso que ela tá aqui. É verdade. Entende? E é verdade. É por isso que, porque é diferente, entendeu? A mesma coisa, assim, ó, acontece comigo também, né, Jana? Que outras mães começaram a me procurar, porque, né? Começaram a ver em mim, né? Algumas mães me ligavam e diziam, meu Deus, como é que tu consegue? Eu tenho e vivo arrasada, eu não consigo nem arrumar meu cabelo. Nossa, tu é bonita e tu consegue ser feliz. Tu tem 2. Como é que viaja com eles, né? Leva eles. Tá, mas me fala, como é que tu consegue? Exatamente, é um dia de cada vez. Claro, um dia de cada vez. A gente dá o nosso melhor naquele dia, né? E eu sempre fui, assim, uma pessoa muito, né, alegre, né? Uma pessoa muito... sempre gostei de ajudar outras pessoas, né? Mas quando eu tive os meninos, né, Jana, por isso é que eu digo que eu acredito nos propósitos, né, assim como a Jana passou por isso, e hoje ela pode ser um exemplo, né, para outras mães, a mesma coisa eu, né, da minha dor, eu fiz algo que eu pude ajudar outras pessoas, e isso é tão importante, tão gratificante pra gente, sabe, de ter 2 crianças, né, com deficiência, 2 crianças com uma doença rara, 2 crianças que precisam de mim 24 horas e eu poder hoje estar ajudando outras mães. Isso para mim não tem preço, né? Sim, semana acaba passada sendo a gente algo fez que até te deixa... Muito. Semana passada a gente fez um evento, a gente sempre está fazendo, né, eventos voltados, né, às crianças com deficiência. Então, 1 mês atrás a gente fez o Cinema Inclusivo, onde foi, eu acho que acho que tinha umas 60 crianças no cinema, entre autistas, deficiente, cadeirantes, Down, vários, né? E as mães ali agradecidas, que nunca tinham ido no cinema. Nós né? acabamos E tu de ter um caso. poder fazer algo.
Aí, Uhum. essa semana a gente fez a ronda, né? A ronda inclusiva, né? Porque a gente tem que estar em todos os lugares e cada vez mais lutar, né? Por inclusão, né? Dessas pessoas, porque Sim, todos os lugares, né? antigamente as pessoas tinha uma criança com deficiência, ficavam dentro de casa. Escondiam dentro de casa. Se escondiam, né? Então acabava sofrendo a família e sofrendo a criança, né? De não ir para o mundo, de não saber, né? As coisas da... Nós temos uma cliente que não saía de casa há 5 anos. Exatamente. 5 E anos. isso ainda acontece hoje. Aí, no passeio também, a professora, a gente levou a escolinha do Miguel, né? A professora foi junto também, a monitora, né? Que é educadora social da escola, e ela disse assim, Pri, que importante esse teu trabalho, porque as mães choraram. O primeiro passeio do meu filho, a primeira vez que meu filho saiu de casa, né, um ônibus para eles irem para o passeio e lá ser acolhidos, né, teve dança gaúcha, teve lanche para eles, teve cavalos para eles se divertirem, a gente deixou eles à vontade no mundo deles, né. Então, a importância que a gente, às vezes as pessoas podem olhar, né, e achar que, né, algo tão banal, né, mas é muito importante. A gente poder acolher, levar e dar a cara, né, em todos os lugares. É o que eu digo, eu levo o Miguel e o Pedro, amam ir no cinema, né, eles têm as dificuldades deles, mas eles amam ir no cinema, amam ir no shopping, né, então a gente tenta, né, cada dia mais lutar pelo espaço deles, né, que seja algo normal, né. Hoje, assim, como uma mãe atípica, tu tem uma rede de apoio? A gente tem, eu tenho a minha família, né, A família, Priscila, a né, eu Priscila tenho a minha sempre teve uma família, família bem participativa. que graças a Deus nos ajudam muito, né? A gente tem a igreja também, né? Uhum, Onde a gente que participa também. Que faz um papel bastante importante na tua vida, né? Imagino. Importante, né? É que quando tens rede de apoio, quando eu falo também, né? Quando você tem amigos, a gente é diferente. Não. Diferente. A gente E que aí se torna uma sorte, né? É verdade. sorte. E que nada é fácil, né? Como tu disseste, né? Que quando a gente descobre, parece que some todo mundo, né? Parece não, na verdade as pessoas somem, né? Amigos, família, né? E então... tem gente que deixa seus filhos no hospital e não busca mais, né? Sim. Temos famílias. Tem, gente. Eu conheci isso. Conheci uma menina na Paraíba que tem distrofia muscular congênita, 19 anos, tá no hospital. Fomos para Paraíba. Nossa, 19 anos. Para entender o que estava acontecendo com essa pessoa. Sim. Priscila, muita gente em hospital, muita gente morando abandonada em hospital. Não, fiquei... É verdade. Mães, eu conhecia uma mãe, que até convidei ela para fazer uma live essa semana. Gente, essa cadeira aqui é mais confortável do que a cadeira que ela dorme há 6 anos. 6 anos a mãe tá dormindo numa cadeira. Pô, mas daí E vai me dizer que num hospital, um hospital que tem psicólogo, que tem médicos, as pessoas passarem ali e não se mobilizar. Jana. Tá bom. Mas o governo vai se mobilizar para dar uma poltrona. Sim. Vamos Ela aí, mora Jana, para um caso mais simples, né? Assim, muito mais simples da questão de como a saúde mental não é levada a sério dentro de hospitais. Eu sei porque eu vivi isso, eu fiquei 30 dias internado por conta de uma doença grave, né? Foi, enfim, péssimo. E nem o psicólogo foi no meu quarto. A Jana viu como eu estava num nível de estresse. Tava surtado, né? Eu tive que ligar para minha psicóloga e fazer consultas com ela pelo WhatsApp para tentar dar uma segurada, né? Sim. E daí tu chega lá e tem pessoas que estão vivendo no hospital e nunca falaram com o psicólogo na vida. Vivendo. Eu conheci numa das internações dos meninos, eu conheci uma mãe que eu tava chocada de estar uma semana na UTI, né? Tava exausta. E eu conheci uma mãe, ela me disse, eu perguntei para ela o que ele tinha, né? Ela disse, ele tem um problema no coração. E eu, quanto tempo a senhora tá aqui com ele, né? Ela, 1 ano e meio, desde que ele nasceu. E eu, meu Deus do céu, eu fiquei chocada. Fiquei chocada. E a gente, eu fiquei tão chocada, assim, que o Miguel, né, teve alta, graças a Deus. E a gente ficou indo ajudar ela com produtos de higiene, alimentação. Teve um final de semana que eu disse para ela, né, que eu ficaria lá para ela sair e dormir numa cama, né, porque 1 ano e meio vivendo no hospital, dormindo numa poltrona, né. Não tem condições, né. Mas aí ele veio a falecer, né, e que triste. não deu tempo, né, da gente fazer tudo que a gente tinha, né. Mas o pouco que vocês fizeram, com certeza fez diferença na vida dela, né. Com certeza.
Ela Sem sozinha, dúvida né? nenhuma. Ela sozinha, assim, e não é fácil a gente já estar num hospital, né? E passando eu digo, de 30 dias, então, meu Deus do céu, é algo que só quem vive sabe, né? Uhum. Mas tu sabe que essa importância da saúde mental, do tratamento com psicólogo ou psiquiatra, conforme for o caso, né, é importante para a mãe, mas também para a pessoa que tá doente, né? Sim. Sim. Porque senão, digamos, como que é a percepção dessa pessoa, da doença dela, como que tu consegue auxiliar essa pessoa nisso? Porque ela precisa entender que ela tem uma limitação e que vai ter que trabalhar com isso, Uhum. né? Isso é muito complexo. A pessoa precisa aceitar, né? Aceitar o que aconteceu, ressignificar a sua história, né? Uhum. E é assim, ó, é importante que todos nós temos limitações, né? Claro, a gente está falando aqui de casos mais especiais, mas de uma maneira geral, todas as pessoas têm limitações na vida, né? Então, é importante, assim, que essa mãe, essa família, né, atípica, especial, é importante, assim, tentar viver a vida dentro das limitações. Sim. Não é se isolar, não é se fechar num quarto, é usar as suas limitações e viver da melhor maneira possível. Uhum. E isso que a Pri faz é louvável mesmo, né? Porque as crianças, as mães, estão saindo de dentro de casa, estão sendo inclusas na sociedade, né? Estão podendo ter uma vida normal, vamos dizer assim, né? O mais próximo Vão no possível, cinema, Não, né? Basicamente, né? Eu já nem tenho, né, 1 milhão de coisas que eu arrumo pra fazer. Daí eu já fico assim, eu fiquei ouvindo o que ela falou, me lembrei do que a gente viu no hospital, aí eu já fiquei pensando, depois vou conversar com a Priscila, porque acho que a gente pode fazer algum programa em hospitais para poder ter uma questão de Isso é acolhimento, legal. já que a gente tentar, né, descobrir famílias que estão lá, no qual a gente possa levar um dia, ficar uma pessoa lá, poder Com levar no certeza. shopping, poder levar a pessoa para dormir, sei lá, Com proporcionar certeza. um dia normal, porque isso faz a diferença na vida. Quando a gente diz, né, não sabe o que fazer para poder auxiliar, mas é isso que as pessoas estão Com precisando. certeza, exatamente. Elas Tu precisam sabe desse que olhar. Também numa das internações dos meninos, que a gente estava na UTI, era Dia das Mães. E eu nunca esqueço que foi até o hospital que a gente estava, né, o Santo Antônio, foi uma equipe, né, de voluntários fazer as unhas das mães e os cabelos. Ai, Corte de que cabelo. lindo! Aquilo dali, eu estava num momento tão cansativo, tão triste, né, de Sensibilizada estar na ali. UTI com Total. o filho. E todas as outras mães também. Foi um momento tão especial que quando, né, eu cheguei a ficar de vereadora, aquele nosso encontro que a gente teve de Dia das Mães, eu resolvi fazer sempre, todos os anos, né, Dia das Mães, a gente espaço de fazer um beleza. espaço de beleza para as mães. Porque a gente sabe que essas mães, a maioria, não tem condições, né, Jana? Não, e peraí, Não né? tem um momento Um delas. bom trato no visual deixa a nossa autoestima Com melhor, certeza. né? E É a tão minha, bom, é a né? tua, é de todo mundo, Sim, né? com As certeza. pessoas às vezes acham que é bobagem, né? Mas Não não é. é, não é. Não é. Principalmente, eu falo assim, em especial para mulher, que a gente tem a questão, né, da vaidade Sim. e a gente vê que tem mães, às vezes, que elas estão vivendo 24 horas, né? 24 horas, 365 dias no ano, apenas para criança, e ela não Com consegue certeza. pentear o cabelo, porque não pode deixar o... Exatamente. Isso que eu ia te perguntar agora. Como foi para ti? Daí entrando na parte, né, do direito, que o doutor Ricardo adora. Gosto Sim. muito. O que mudou na tua vida depois que tu conseguiu os atendimentos fisioterapias, que é o principal, né? Sim. Os atendimentos domiciliares de Que mudou na fisioterapia. minha vida, Jana. Pro Mudou Miguel e tudo. pro Pedro. Atendimentos pagos pelo Estado, pelo Sim, SUS, né? pelo Estado, pelo Pelo Só para SUS, deixar claro, né? através de ação judicial. Sim. Da doutora Janaína. E doutor Ricardo, por favor, não faça isso comigo. Até brincando. Mudou tudo na minha vida, Claro, né? imagina, Tudo né? na minha vida. Minha vida deu uma volta, assim, de 360 graus, né? Bom, tu sabe que teus filhos são bem assistidos, né? Exatamente. Eu acho que o ponto tinha principal é abandonado esse. tudo, né, Ricardo? Eu fiquei 10 anos na minha casa. E aí, em 2020, né, a gente tendo atendimento, né, domiciliar, foi onde eu decidi, né, concorrer lá em Cachoeirinha, a vereadora. E
foi onde eu consegui voltar a trabalhar, né? Sabendo que eles estavam em casa, bem imagina. assistidos, porque eles tendo as terapia, eles diminuíram muito as internações, né? Faziam anos que os meninos não internavam, agora tiveram nessa internação por causa de um vírus que pegaram. Mas fazia muito tempo que os meninos não internavam com atendimento domiciliar, né? Então, eu pude voltar a trabalhar, eu pude voltar à minha vida também, né? Porque, eu digo, me deixei por 10 anos e cuidei só deles, né? Então, eu pude voltar a viver, né? Um ponto importante. Elenir, me fala uma coisa. Essa mãe, esse pai que deixa de viver, vamos dizer assim, para cuidar única e exclusivamente do seu filho, que precisa, efetivamente, ela não traz para ela, ou ela não começa a construir uma possível doença mental ao longo dos anos, enfim, eu não sei se é certo eu chamar assim, tá? Mas algum tipo de situação que, enfim, que venha a lhe prejudicar dali um tempo, né? Isso, Sim. eu acho que pode acontecer isso, né? Com certeza, é comum, né? Até porque, assim, eu tenho um pensamento bem sistêmico, né? Então, se um membro da família está sofrendo, todos vão sofrer Todos junto. sofrem. Então, realmente acontece, né? Porque são situações que a pessoa se abnega da sua vida, né? Claro que as pessoas, elas têm uma estrutura diferente, né? A Pri teve uma estrutura, mas tem mães que já têm uma estrutura mais diferente, não tem uma base tão firme, não tem rede de apoio, né? O que é extremamente importante. E é comum, sim, ao longo dos anos, né? Essa pessoa, se não tratar, se não ressignificar, realmente também acabar tendo problemas, né, de saúde mental. Quando a gente fala em rede de apoio, a gente está falando, evidentemente, imagino aqui, que não apenas do atendimento do psicólogo, né? Mas está falando de tudo que envolve a pessoa para que ela possa Sim. estar bem. Né? As Isso- pessoas que a cercam, a comunidade, a igreja, a família, né? Tudo que ela consegue buscar ajuda e para amenizar, né, as demandas do dia a dia que ela vai ter, né, as necessidades. E quando, por exemplo, tu atuas como psicóloga, tu trabalha essa questão toda, global, com essa pessoa, né? Sim. Imagino que seja algo bastante árduo até de fazer, porque tu tem que entender toda aquela Tem que situação. ouvir toda a história. Imagino que não seja. Uhum. Porque é bem como o que a gente já estava ali, né, também comentando, assim, dessa importância, assim, a gente tem a questão, sabe que é importante o acompanhamento, né, o acompanhamento com um profissional, mas também é o todo, tu ter um convívio social com Uhum. amigos, Com a questão certeza. da família, né, ter com quem dividir, ter um momento de... Tudo eu falo que é terapia. Quando tu vai no salão, é Com terapia. certeza. Né? Tu poder sentar no salão e ficar 1 hora ali te cuidando, nossa, fazer uma massagem Sim. E isso aliado com um bom psicólogo salva vidas. salva vidas. Com A minha, certeza. inclusive, não, tô falando sério. Eu saí de uma depressão. Bom, a Janina sabe, a Janina ia na minha casa, apertava o interfone até eu abrir a porta. Sim, E ela não desistia fácil. sim, ela Entendeu? não desiste mesmo. Então, assim, tu ter amigos, psicólogo e às vezes um médico pra te dar aquele. Sim. Te Sim. tirar do, né? Que eu digo que a Uhum. medicação às vezes é isso, né? Ela te tira do lugar ruim, né? Mas não sozinha, ela não mantém, né? Tu precisa ter um Uhum. psicólogo ali pra dar aquela, Sim. né? Então, assim, eu imagino que eu que nem tinha um problema tão terrível assim, né? Sim. Precisei muito Mas é que dos meus depressão... amigos, do médico, do psicólogo, Uhum. e preciso até hoje, né? Sim. Enfim, não vamos aqui criar a ideia de que, não, estou curado. Não é assim. Sim. Não é esse o objetivo da terapia, eu acho, e eu quero que tu me explique um pouquinho melhor isso, né? Porque, assim, a questão daquela família, daquela mãe que busca uma terapia, ela não tá buscando propriamente dito cura, né? Não é bem por aí, né? Não sei se tá aprender certo. a lidar com a situação, Isso, né? A outra questão, assim, muito importante é a questão da identidade da pessoa, Uhum. né? Falando de uma mulher, por exemplo, né? Antes de ser mãe, ela é uma mulher, né? E ela precisa se olhar como uma mulher. Uhum. A sociedade vê, né, a mãe atípica, né, e coloca rótulos, né, a mãe especial. Só que antes de ser uma mãe especial, ela é mãe, né? Uhum. Já começa por aí, ela é mãe, né?
Então, ela tem uma identidade de mãe. E ela vai ser feliz, né? Vai fazer aquilo que está ao alcance dela, da família, como uma mãe. Isso é uma identidade, assim, que a gente deve enfatizar essa questão da identidade da mulher. Senão tu desvincula totalmente e trata só como se fosse... Senão tu perde a tua identidade, né? Então, quando eu olho para a Pri, eu não vejo a Pri como a mãe do Miguelzinho e do Pedro. Eu vejo a Pri como a Priscila Barra. Ela é a Priscila, entendeu? Então, antes de ser mãe, ela é uma mulher. Então, essa questão da identidade é algo que a gente enfatiza muito na psicoterapia, para a pessoa se olhar no espelho e se ver como alguém único, né? Claro que ela precisa ali, né? Ela vive em família, ela tem uma família para dar conta, ela tem responsabilidades e, né, tem situações que é com a mãe, não adianta, né? Sim. Mas toda a família apoia, cada um dentro da sua responsabilidade. Mas essa questão da identidade é algo assim que eu, por exemplo, assim, eu trabalho muito isso na psicoterapia. E tu vê bastante isso, pessoas que estão desvinculadas da sua identidade? Muito, sim, porque as relações, elas adoecem, né? Eu digo que as relações, elas curam, né? Um amigo, alguém que te ajuda, alguém que te motiva, né, te impulsiona, te levantar, sair do quarto escuro, mas as relações também adoecem, né? Aquele que te põe para baixo, Sim. aquele que tenta te diminuir para colocar, para se ver Quem nunca, acima, né, gente? né? Vamos lá, né? Quem Verdade. nunca, às vezes, teve que cortar um laço porque não tá funcionando, né? Sim. Os relacionamentos Sabe que eu aprendi tóxicos isso na terapia, né? Que chegou Sim. num momento onde eu me enxerguei e falei... Não tá legal. Realmente. Tô indo pra um caminho que não é meu mesmo. Essa luta aqui, essa briga não é nem minha. O que eu tô fazendo aqui? Sim. Sim. Né? Então, às vezes, rola isso, né? Por isso que eu te perguntei, fiquei curioso com isso, porque eu acho que não deve ser tão incomum assim, né? Que tu trate pessoas que realmente estão num lugar que não é delas. Sim, tem bastante. Uhum. Eu gosto muito daqueles exemplos, e a gente ouve hoje bastante isso, né? Que é as instruções no avião, em relação à máscara, né? Sim. Primeiro, coloque, né, em caso de turbulência, ótimo. primeiro cairão máscaras na sua Primeiro em frente. ti. Primeiro em ti, depois tu auxilia. Não importa se é É. criança, se é idoso, Isso primeiro... é verdade. E aí isso para mim, há 2 anos atrás, que eu acabei de fazer agora, no mês passado, 2 viagens seguidas sem a minha família. E eu fiquei pensando, para mim isso antes era praticamente impossível, porque eu sempre colocava as minhas filhas como se elas tivessem que ser a prioridade. E quando eu comecei além, né, eu comecei com a psicoterapia clínica agora há 2 anos, mas primeiro eu procurei aquelas questões energéticas, acredito muito nas constelações familiares também, tem a questão de igreja, tudo, eu falo que eu sou uma pessoa que eu vou, onde tem uma energia boa, se reuniu um grupo que tá, eu tô indo para ver. Experimentando, vivenciando. Agora eu tô na fase das aventuras que eu adoro, acho terapêutico descer, assim. Mas como é que não vai ser terapêutico pro lado do penhasco, gente? Claro que É verdade, ela tá bem aventureira. Não, isso é óbvio que é terapêutico. Agora, aonde que as terapias funcionam, eu não sei. Mas funciona. Nos hormônios, né? Endorfina, adrenalina. Eu fiz uma atividade dessa, desci de um penhasco lá de 100 metros, falei, ótimo, já registrei pra vida. Obrigada. Tá bom. Né? Porque... Aí fui procurar um prazer que me, né, porque, enfim, só pra contar a minha história, eu tô sempre em casa, né? E daí eu fico vendo os vídeos dela sempre na rua e falo, gente, tem que sair mais. Né? Mas enfim, isso é outra coisa, só porque veio o link eu não consigo não puxar. Até nisso ela nos dá o exemplo, né? Não, eu também fico olhando de casa e eu digo, meu Deus do céu, olha lá onde é que tá a Jana. É isso aí. Tá por aí, né? Mas é bom, é questão de ver que a vida tá em movimento também, né? Eu fico pensando muito nisso. Se eu estou viva, eu passei, né, recentemente, né, passei pela questão do aborto. E aí eu tava assim, triste, né,
Aí daqui a pouco passou o 3º dia, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer. Aí eu pensei, vou fazer uma trilha. Aí eu disse, olha, já sei, vou saltar de paraquedas, né? Tô um tempão que eu penso. Fui saltar de paraquedas. Helenira, assim, eu cheguei lá, eu estava numa tristeza. E aí, quando jogou, eu só sabia falar assim, ó, é muito bom estar vivo, é muito bom estar vivo, é muito bom estar vivo. Eu saí... Uma boa forma de ver as coisas, né? É alegria, né? Sorrir, sim, né? E a sim. gente Quando eu vi precisa que abriu disso, o paraquedas, que tava tudo bem, eu fiz assim, não, como é que tu tá te sentindo, Janaína? É muito bom estar vivo. Eu não Então, sou tão assim, incisivo como ela, mas eu amo estar vivo também. Eu acho incrível estar Sim. vivo, né? Porque a gente faz as coisas, a gente pode estar com as pessoas que a gente ama, Com certeza. né? E fazer coisas para ajudar pessoas também. Muito porque não bom. adianta a gente estar bem sozinho, né? Verdade. A gente vive em sociedade, não tem condições disso acontecer. Verdade. Né? Então, hoje, e muito por influência da Janaína, eu observo e prezo isso também. Né? Eu estou preocupado com o que está na minha volta. Sim. Né? E por isso que, até voltando para o nosso tema, eu acho que é tão importante que as pessoas, todas elas, tenham acesso a rede de apoio, a Sim. rodas de conversa, Sim. a debate em Câmara de Vereadores. Sim. Tu entende? Porque isso traz a discussão para cá, né? Com certeza. Pra gente. Né? Com certeza. Isso eu tenho visto, até eu acho que na Câmara de Porto Alegre recentemente teve uma discussão sobre pessoas com deficiência. Eu vi no jornal e falei, ótimo. Ontem era o Dia Nacional, né? Da luta da pessoa com deficiência. E aí ontem teve bastante eventos. Eles estão... Eu falo isso, né? Eu já me ponho assim, porque me incluo, né? Em questão da luta, porque são 10 anos atuando nessa área de Sim. direito da saúde, buscando... Verdade. Né, o que a gente faz no direito da saúde? Ele tenta levar a informação, eu falo isso sempre, eu fiz um vídeo ainda essa semana para esclarecer isso. Não é que o advogado esteja induzindo a família a ajuizar a ação. Nunca. Não, tanto que é por isso que eu faço o meu trabalho voluntário pelo Instituto. Sim. Porque eu dou as orientações, eu peço para procurar a secretaria, eu digo quais são os caminhos e as orientações para tentar esgotar a esfera administrativa. A ação judicial, em regra, ela tem que ser a última opção. Sim. Porque o que a gente quer é que os PCDTs funcionem. O que a gente quer é que as leis que tem, que são para proteger, que são para incluir, que elas funcionem. Que o Estado pare de discriminar as pessoas. Sim. Porque o que a gente vê nisso é uma discriminação praticada pelo Estado. Sim. Na medida em que entende que tu não deve ter o tratamento XYZ, porque eu posso pagar o Y, que não é o que... Entendeu? Então, assim... Esse não funciona, eu quero esse aqui. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que entrar na justiça para provar que a pessoa precisa e para provar o direito dela é desgastante e com Muito aí devida desgastante. vênia é um saco, né? Sim. A família não Continuar quer fazer provando a mesma coisa, né? Que isso. A Jana isso. sabe, a gente, né, teve também esse caso, né, Jana, de continuar provando. Eu disse, meu Deus, mas é uma doença degenerativa, no caso dos meus filhos, né? E provar o quê, né? Mas se tá na cara que eles precisam do tratamento e que É a prova. não é amanhã eles não vão estar, né? Não é algo que vai acordar, Não se tomar espera, um remédio né? e vai estar curado, Não, né? e também não se espera melhorar, né? exatamente. Assim, não ficar esperando melhorar. Sim. Porque a melhora, nesse caso, ela não existe, é a não morte. existe, é degenerativa. Entendeu? Se tu não for tratado, né? Se tu não tiver um suporte à vida. Exatamente. Né? E com pressa, E né? eu tô falando Eu de digo- suporte à vida super amplo, tá? Sim. Eu não tô falando só de respirador. Não. Sim. Tô falando de De tudo. uma terapia ocupacional, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, Fono. técnico de enfermagem, fono. Tudo que uma pessoa precisa para estar tão bem quanto eu. Sim. Né? Claro, com as limitações dela, óbvio. Já falamos Sim. disso. Né? Inclusive, até acho que no primeiro episódio, o Dr. Marco falou sobre isso. O Cláudio também, né? Porque o Isso. Cláudio, como ele tem AME, o Cláudio também levanta muito isso, e o Cláudio, ele trabalha, acho que na Secretaria de Educação de Esteio, né? Que ele é Cláudio concursado, Zic. que ele é concursado lá, e ele é psicólogo. Então, o Cláudio, ele fala muito isso, da importância, porque como a nossa luta aqui agora, atualmente, é a questão de que eles querem criar centros, escolas, no qual as pessoas com deficiência vão ser direcionadas apenas para aquelas escolas. Sim. E isso não é inclusão. Exatamente. Isso É não é segregação. inclusão. Porque eu quero, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu quero que minhas filhas
tenham sim, elas aprendam a respeitar as limitações das outras crianças, que ela conviva com uma criança autista, que ela conviva com uma criança cadeirante e ela saiba como ela tem que lidar. Sim. Agora, hoje a gente teve acho que foi no G1 que eu vi, que era uma notícia dizendo que 94% dos professores não são capacitados para lidar com crianças com deficiência. Imagina, um dado horrível, alarmante, né? É verdade? Sim. Então, e isso aí vamos dizer assim, eu como advogada e como uma pessoa, membro da sociedade, eu disse assim, eu não tenho como fazer isso, mudar isso, ajuizando ação. Eu falei pro Ricardo, não tem como, toda hora a gente tá ajuizando. Quando o pessoal me convidou para falar assim, tu quer assumir a presidência do instituto, da associação? Eu disse, quer saber? Quero. Sim. Porque às vezes a gente tem que ir pro outro lado, Com que eu acho certeza. maravilhoso. Tipo, a Priscila vindo como vereadora de novo, a gente sabe que quando a gente está falando de uma Com pessoa certeza. que vai pensar em políticas públicas inclusivas. Com certeza. E é essa parte que a gente não tem, é as políticas públicas das pessoas ter uma visão. Sim, E é isso. como eu digo, né? Não adianta muitas vezes, eu aqui, pelo menos na Assembleia, quando eu participo de alguma coisa, eu sempre digo, vamos criar mais alguma coisa. Cria-se uma nova lei para apoiar. E às vezes não é isso que a gente está precisando. A gente Com está precisando sentar, conversar com o governador e dizer, olha, ir no Poder Judiciário, conversar com os desembargadores, fazer alguma institucionalização pela OAB e dizer, a gente precisa que as leis que já estão Sejam em vigor cumpridas. sejam cumpridas. Sim. É o que eu digo, a gente fala muito em inclusão e que hoje, né, a gente sabe, o número tem aumentado muito, né, principalmente de autistas, né, então tem se falado muito, né, no autismo, e a gente fala muito em inclusão, mas que na realidade acontece muito pouco. Esses dias eu vi um post de um cidadão, enfim, acho que não estava num bom dia, dizendo, não, porque agora todo mundo é autista. E eu me lembrei do que o Dr. Marco disse que, dizendo, não é que agora todo mundo é autista, é que agora se pesquisa e se entende Sim. isso. Exatamente. Então, assim, a importância de ciência e tecnologia. Não é que agora disparou o número de autistas, claro, agora está se diagnosticando as pessoas. Sim. Né? Então, assim, Exatamente. Mas é a quebra, né, das culturas. Porque normalmente a gente falar sobre a importância de cuidados de saúde mental, as pessoas também não queriam falar sobre isso, porque elas falavam, e a gente sabe, se pegar pessoas mais antigas e a gente falar em fazer terapia, um acompanhamento com psicólogo, a pessoa vai olhar pra ti e vai dizer, eu não sou Não sou doido. louca. Exatamente. Mas Nossa, eu ouço ainda muito tem, vou isso. te dizer que Tem ainda tem muito, pessoas que pensam assim. Tem muito, Eu ouço isso também. Aí eu fico pensando, gente, será que eu sou louco? Porque eu faço tudo, né? Sim, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Então todo mundo precisa de Exato. psicoterapia, pronto, vamos pensar Como assim. é que nós não vamos precisar de uma terapia? Já me explica, Janaína. Mas Não tem como eu tô dizendo pra vocês, aí eu vou na psicoterapia, eu vou na constelação, vou no encontro xamânico, eu falo, Sim. aí as pessoas convidam, eu falo, eu vou, porque eu acho que todas essas coisas que trabalham com a questão de tu trabalhar com teu autoconhecimento, de tu tentar te entender, é importantíssimo. Com certeza. Porque a gente precisa disso constantemente, de estar. Acho que é isso, né? A questão não é a gente procurar a cura, é a gente tentar se conhecer para que a gente possa tentar ressignificar E lidar com a situação. e lidar com a situação. Deixa eu perguntar uma coisa pra Elenir, que eu fiquei curioso. Que eu quero perguntar. Tu já lidou, assim, com famílias que tiveram um caso de suicídio, por exemplo? Não. Porque é algo meio Graças complexo. a Deus. Né? Não, graças a Deus. Eu fiquei curioso, porque como a gente tinha falado que era, né, que é o Setembro Amarelo e tal, eu fiquei pensando, não, mas peraí, né, vamos questionar, Sim. porque às vezes a pessoa... Mas até é bom isso, eu fico pensando aqui, né, Sim. significa que, nossa, porque é sempre muito traumatizante, né, muito terrível, né, uma situação muito... E nós Sim. estamos com um índice bem grande de crianças e adolescentes, né? Com Sim, agora há suicídio. pouco acabou de sair na mídia uma jogadora de vôlei olímpico, né? Enfim, assim, uma medalhista olímpico, que tudo leva a crer de que foi suicídio, né? Aí eu vim pra cá pensando nisso e falei, gente, olha só, de novo. Tá tá acontecendo muito, né? Eu fico... Enfim, Sim. eu te confesso que eu não entendo bem esse mecanismo, tá? Mas eu imagino que a pessoa esteja num nível... As pessoas, assim, desculpa te Não, interromper. imagina, né? eu quero que tu me interrompa.
As pessoas, elas não estão falando sobre os sentimentos, né? Sobre seus sentimentos, sobre as angústias latentes. Elas não estão colocando para fora, né? Então, elas ficam com as angústias guardadas, com os passados, os traumas, os abusos. E aí, não coloca para fora, fica com aquilo ali, né? E numa hora, assim, elas não conseguem mais dar conta. Chegou ao extremo. Né? E às vezes, infelizmente, acaba sendo tarde demais, né? Então, eu sempre digo, assim, a importância de falar, né? Ah, mas eu não tenho condições de ir num psicólogo. Procura um amigo, né? Sempre vai ter alguém, né? Se a gente procurar, a gente vai ver que sempre vai ter alguém, né? Procura uma igreja, enfim, né? Procura alguém, assim, e fala, conta a tua história, né? O 188 também, né? É importante a gente falar, o CVV. Né? Conta a tua CVV angústia. também, CVV, né? isso. Mas... CVV, Centro de Valorização da Vida? Isso. Tá. Uhum. E, infelizmente, assim, as pessoas não estão falando, né? Não estão colocando para fora, não estão contando, e aí acaba... E é importante que, além das pessoas falarem, é importante também da gente saber ouvir. Sim, De com quando a certeza. gente ouvir, eu falo isso por mim, assim, que eu digo, eu sou o tipo de pessoa que eu não espero que uma mãe responda da mesma forma que eu respondi. Ou algo que eu, durante 12 anos, né, que já fez 12 anos do falecimento da minha filha, eu aprendi a lidar. Eu não posso exigir, eu não posso chegar e dizer assim, depressão é frescura. Sim. Ouve, se a pessoa está triste, ouve, permite que essa pessoa apenas chore e Com ouça. certeza. E às vezes a gente expressar o que a gente pensa, a gente pode estar colocando essa pessoa ainda mais para baixo, né? Com certeza. Sim. Pode estar botando ela numa situação que ela faz assim, não, é melhor eu não falar, que vão dizer que é bobagem. Quando me Isso procuram, é bem importante, eu isso aí que tu ouço. falou. É. Sim, validar é muito importante, né? Validar a Algo que a emoção. gente faz muito na psicoterapia, né? É a validação, né? Tu ouvir a história da pessoa, tu não ter aquele olhar julgativo, né? Ou tu já, assim, no início, ficar procurando o motivo, as causas, né? O que aconteceu de errado, o que tu fez de errado, o que teu pai fez, o que a tua mãe fez. Mas validar realmente, assim... ouvir e compreender a pessoa, né? Dizer, posso imaginar o que você está passando, né? Imagino o quanto deve ser difícil para Isso. você. É validar, né? Não dizer, ai, né? Deixa de ser boba, não Desmerecer, né? desmerecer Uma mulher a tão pessoa. bonita pensando isso. Sabe E isso é até pior, né? Porque aí a pessoa vai ver. Eu ouvia muito assim, ó, tu não pode ficar triste, agora tu já tem outra filha. Aí eu Meu Deus, que horror falar isso pra alguém. olhava e eu dizia... Cada filho é um filho. Sim! Sim! Cada filho é único. As minhas filhas, nossa, elas são maravilhosas e é óbvio que eu olho para elas e elas me trazem muita felicidade. E quando eu comento com elas e quando eu falo com elas sobre a questão do falecimento, da morte da irmã delas, é realmente de trazer para elas que isso acontece, é da vida, né? É uma coisa que a gente não sabe lidar muito bem, mas faz parte da vida. Eu não lido muito bem mesmo. Nada bem. Mas, como ser humano que estou aprendendo, né? Estamos no nosso processo, né? Estamos sempre aprendendo. Isso ainda não é aquilo que eu realmente ainda tenho um pouco de problema nessa compreensão toda. Para mim, eu não funciono bem. E eu acho que a maioria de nós é assim, né? Porque a gente não é treinado para isso, né? A gente finge a vida inteira que a morte não existe, né? Aí quando você fala, meu Deus, morreu, claro, né? Óbvio. Mas é complicado, né? Mas enfim, eu acho que é sobre isso. A gente não tem também que ter tanta compreensão sobre tudo. A gente tem que tentar, pelo menos, estar bem, que é o que eu penso, assim, né? Eu não preciso conhecer tudo, mas eu preciso me conhecer e saber que eu não tô legal e precisar e procurar um amigo ou uma ajuda médica, psicológica, para tentar sair daquele lugar que não está me fazendo bem. Sim. Né? E isso eu acho que vale para todo mundo, né? Para as mães atípicas, para as pessoas que, digamos, têm doenças que as tornam, abre aspas, diferentes das demais, né? Parece fácil o que eu tô falando, mas não se engane, eu sei que não é. De verdade. Eu sei que o buraco é muito mais embaixo, mas existem hoje
profissionais e amigos que também estão dispostos a nos ajudar a tentar nos tirar desse lugar que não é tão bom, né, às vezes, né? Verdade. Mas, enfim. Estamos nos encaminhando para o encerramento. Verdade, E eu foi incrível, quero adorei. ver. Adorei, É. adorei. Eu Quero, também, quero então. agradecer imensamente a presença de vocês. E para a gente fazer um fechamento que eu gosto aqui sempre de perguntar, assim, se vocês querem deixar, Elenir, primeiro, se tu gostaria de deixar uma mensagem para o grupo, assim, de famílias, de mães que lidam com a questão de doenças raras, com pessoas com deficiência. O que tu deixaria de mensagem nesse Setembro Amarelo para eles hoje? A mensagem que eu quero deixar é até assim algo que um dia eu ouvi da minha professora, né, na faculdade de psicologia, é a questão do amor, né? Tão simples, mas tão profundo, né? Ame a sua família do jeito que ela é, ame seus filhos do jeito que eles são, né? Com as limitações que eles têm. E ame você também, né? Se ame, porque se amando você vai ter condições de amar aqueles que te cercam, né? Aqueles que dependem de você. Então, acima de tudo, sabe? De qualquer psicoterapia, de qualquer medicação, é o amor, né? Então, assim, ame, que é no amor que você vai encontrar força para ajudar, né? Para apoiar, para estar junto, para cuidar no dia a dia, né? Para viver um dia de cada vez, como a Pri falou, né? É o amor, né? Então, o amor, ele é a base. Que lindo, que lindo. Muito obrigada Tá obrigada bom. mesmo pela tua presença. Priscila, Gostei. para ti, eu quero perguntar, para a gente fazer o encerramento, como mãe atípica, uma mulher linda, guerreira, maravilhosa, forte, mas que também, né, tem as suas dores e que, graças a Deus, tem uma grande rede de apoio e amigos maravilhosos, né? Verdade. O que é a distrofia muscular congênita O que para que é ti? pra mim? O que ela foi para ti e o que ela te ensinou? Primeiro, eu quero agradecer, né, vocês Uhum. pelo convite. Foi maravilhoso o nosso bate-papo aqui, né? Muito importante. E a distrofia, para mim, foi um diagnóstico dado, né, pelos médicos, mas que eu vivo um dia de cada vez, né? E é o que eu quero deixar, assim, também, né, de mensagem para as famílias, né, que não desistam, né? Diagnóstico não é destino, né? A distrofia é uma doença que acomete os músculos, que causa várias coisas difíceis num ser humano, né? Mas que podemos viver, sim, né, com ela e podemos ser felizes e dar o nosso melhor todos os dias. É o que eu digo para os meus Maravilhosa. filhos, né? E que a gente não falou tanto, assim, né, da questão das crianças, né, Jana? Mas Sim. também quero falar aqui um pouquinho do Miguel e do Pedro, que o Miguel é uma criança, assim, né, muito iluminada, e ele sempre diz, né, mãe, ai, que bom, né, mãe, que a gente tem um videogame para jogar, a gente pode chamar os amiguinhos para vir aqui para casa, que a gente pode ir para um cinema, que a gente pode estudar quando não dá para ir, que a gente tá ruinzinho, a professora vem para nossa casa, né? Então, Maravilhoso. que a gente, com fé, né, eu, né, no caso, e que todos, né, busquem a sua fé, né, possa viver um dia de cada vez, né, e com alegria, né, que a gente tem muitos motivos, mesmo na dor, para agradecer, né. Mesmo com limitações, a gente Mesmo tem com limitações, a gente tem muito desejo para agradecer. e vontade de viver, né? Muito. E só para complementar, não é nem complementar, né? Mas é só uma questão que me veio na cabeça, assim. Busquem seus direitos. Busquem, exijam, o Estado vai cumprir do jeito bom, que é rápido, ou Sim. através do Poder Judiciário. Sim. Né? Não estou vendendo peixe aqui, não é isso. Mas eu tenho visto pessoas que preferem deixar assim. Uhum. Tu entende? Verdade. E isso Muitos. prejudica muito, muito. Muitos. Procurem um profissional da confiança de vocês
e exijam os seus direitos perante o Poder Judiciário, porque isso faz diferença. Tu mesmo disse agora. Com certeza. Isso Mudou faz a minha diferença. vida. Muda a Eu vida. disse, eu tenho uma vida antes, né, de ter os meninos, e depois que a gente, né, teve o diagnóstico de distrofia dessa doença, né, a gente entra para um mundo com muito mais empatia, com muito mais amor, como disse, né, a Helenir. E depois que eu conheci também a doutora Janaína, mudou a nossa vida, né, porque ela foi até a minha casa, né, nos atendeu, né, qual advogado sai da sua casa Doutora Janaína. para ir atender, né, e por telefone me atendia, chorava junto, né, porque a gente estava passando por um momento muito difícil, que era muitas internações. Era muitas internações, uma eles atrás da ficavam muito outra. tempo no hospital. Então, e depois dela, a gente conseguiu rapidinho, né, Jana? E até hoje, né, a gente caminha juntas, né. Sim. Ai, olha, de verdade, que bom, né? E, enfim, achei o nosso papo incrível. Vocês são mulheres maravilhosas e tô falando também da Janaína, Sim. né? Eu, assim, me sinto muito bem por Sim. ter acesso a essa conversa, por conhecê-las, né? Sim. Porque eu sei como vocês são incríveis. Eu acho que a gente encerra aqui. Encerramos Né? por aqui. Ficamos aí pro nosso próximo episódio, que vai acontecer agora, que vai ter. Mas por hora é isso. Novamente, pessoal, muito obrigado. Vocês são muito, muito incríveis. E muito obrigado a todos também que nos assistem, que é importante que todo mundo tenha conhecimento do que cerca a sociedade, né? Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, mães atípicas, mães não atípicas, mães típicas, enfim, né? Todos estamos aqui vivendo e exigindo e implementando os nossos direitos.